Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Faz lá os paralelos. Vamos fazer esses Vamos paralelos. ver que esses isso é paralelos. maravilhoso. A gente tem que entender. Tem coisas que é um absurdo não existir um vídeo só para isso na internet, entendeu? Isso é um excelente vídeo que nós vamos produzir agora Então aqui. vamos no podcast. produzir. Então, antes disso, a gente tem que falar assim: o que tem essa árvore da vida? Você consegue me arrumar uma imagem de árvore da vida? Essa estrutura da árvore, ela está em todas as mitologias, todas as culturas e tal. Então, lá em cima, o Keter, você tem Deus. Certo. Ou divindade, Alá, o universo, o que você quiser. E embaixo você tem Malkuth, que é o reino. Né? Jesus não fala assim, o reino dos meus pais tem muitas moradas. Sei. As moradas são essas esferas. Então Malkuth ali embaixo é o reino material, é a matéria, é nós aqui. Entendi. E aí você vai começar a jornada do herói para subir. São 10 passos em direção a Deus. Vê como a amarelinha tem tudo a ver com a pegada. E só pra deixar claro, esses 10 passos são a que você falou de autoajuda da Cabala. Isso. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Eles são passos Por filosóficos. isso que os judeus eram prósperos. Exatamente. Porque o cara seguia isso. A hora que eu terminar essa explicação, você vai olhar e falar, cara, é óbvio. Daqui pro sucesso. É óbvio. Daqui pro sucesso. E a jornada do herói é 12 passos, né? Tem alguma você bifurcação pode. aí que não pega? Como é Não, que é? porque você vai ter os 12 passos vão ser baseados no zodíaco. O zodíaco tá ali. Você tá vendo que tem os caminhos? São 22 caminhos. Você tem 12 signos, 7 planetas e 3 elementos. Então tá tudo aí dentro. Então você vai andar. Então estamos olhando o ser humano comum lá embaixo, né? Você tem um véu de Nefesh, que é o reino das pessoas, como diz lá a Rita Lee, né? Que é as pessoas da sala de jantar, né? Que elas estão ocupadas em comer e morrer e tal. Certo. Essa ali, as pessoas da sala de jantar estão abaixo do véu de Nefesh. O sábio, ou qualquer pessoa que deseja se tornar melhor, ele vai olhar e falar, tem alguma coisa a mais na humanidade. E aí ele vai dar o primeiro passo para Yesod, que está ali o número 9, que é a lua. Né? Por que a lua? Porque a lua é um reflexo do sol. A lua não tem brilho na alquimia, né? O sol brilha, o sol é você, o sol é nós, faixa preta. Master. E a lua é o cara que, pô, você não tá brilhando ainda. Então o que você faz? Você vai ver reflexo dos outros. Você fala, peraí, cara, então a gente tá montando um podcast. Então, como é que vocês vão montar esse podcast? A primeira coisa que vocês fizeram é olhar os podcasts de sucesso. Falar o que funciona, o que não funciona. E aí vocês pegam o que vocês acham que funciona e descartam o que vocês acham que não funciona. Obviamente, se você pegar 10 podcasters, cada um vai olhar os outros podcasters e pegar o que funciona e o que não funciona. Então você vai ter uma gama gigante de coisas diferentes. Por isso que é a lua. A lua tem fases. Tem a lua cheia, a lua minguante, lua crescente. Por quê? Porque são reflexos do que você quer ser. No meu caso, comediante. Você vai falar, vou montar um show de stand-up, ou um filme, vou montar. Então você vai ter vários cineastas, vários comediantes, você vai olhar, isso aqui eu gosto, isso aqui eu acho uma merda, isso aqui eu gosto. E aí você tem que estudar. Então, o primeiro passo é estudar. Que é meio que a coisa do hermetismo É também? a parte do hermetismo, é a primeira passo. Você precisa de muitos mestres, porque você tem que ver toda a lua. Mas quando você está olhando a lua, essa é a sacada, esse é o segredo. Quando você está olhando a lua, você está olhando para você. Então, se eu estou lendo um livro, um comediante ou um cineasta, e eu falo, eu gostei dele, é porque ele reflete bastante de você. Você fala, o meu favorito é um cara que reflete muito de você. E os caras que você não gosta são aquela lua nova, lua vazia, é o que não tem nada. Mas como é que você vai saber que você é um comediante fodão? Tipo, você não assiste nenhum stand-up de nenhum comediante. Você não tem material. Você vai falar assim, eu quero ser um diretor de cinema. Quantos filmes você viu? Sei lá, uma Sessão da Tarde. Você nunca vai ser um cineasta. Lagoa Azul, várias vezes. Então você precisa de repertório. Por isso aí você tem na alquimia essa dualidade de sol e lua. Você vê, é um atrás do outro. Aí você entrou, você é um cara que acabou de entrar no dojo. Aí você vai pro próximo passo. Nota que isso parece uma escada. Certo. Né? Então, para Kabbalah, a gente chama de escada de Jacó. Que é a escada de um profeta que ele dorme com a cabeça na pedra e aí vê os anjos subindo e descendo. Que é essa pegada, os anjos que sobem e descem até Deus. E a gente está querendo chegar em Deus. Deus é Spielberg, sei lá. Aí a gente vai pro próximo passo, que é razão de um lado esquerdo e emoção do lado direito. Então tá lá, Rod e Netzah. Por quê? Porque você precisa de razão e de emoção. Por que o primeiro passo de aprendiz é o Rod? O Rod seria o O Rod é o da esquerda. laranja ali. Isso, laranja. Então você vai continuar esse caminho.
Por quê? Você fala assim, beleza, eu quero ser cineasta ou comediante. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu preciso ler material. Então, eu vou pegar aquele livro do Seinfeld, por exemplo, que é do caralho, mas minha esposa me deu de presente, falei, achei que ia ter um monte de piada, não tem um monte de anotação. Ele não faz isso, mas é as anotações dele, o cara transforma em piada. Não sei se vocês leram. Sim. Então você vai ter que manual. Então quando você entra na faculdade de arquitetura, você tem que aprender cálculo, base, você tem que ter a parte técnica da coisa, como é que movimenta, que câmera que tem. Então você precisa de conhecimento, você precisa de razão. E aí você tem que ir pra prática, que é Netzah. Você cruza ali, né, e aí dá um dia inteiro só pra falar. Esse caminho vermelho no meio é a torre do tarô. Né, A gente? o forno da alquimia. Ele tá falando aqui, a gente tá... Nessa jornada. Não, sim, não, você tá aqui, eu tô lá em cima. Mas eu entendo. Saiu daqui, veio pra cá, e aí você vai trabalhar essas duas. Isso. essas duas. O outro lado é a emoção. Você tem que pôr a mão na massa. Você tem que praticar. Tipo, você pode ler todos os livros de natação do mundo. Se você não entrar numa piscina, você não sabe nadar. Você pode ler todos os livros de piada do mundo. Se você não subir em cima do palco e ver os caras olhando pra sua cara e falar, Total. você não é comediante. Perfeito. Por outro lado, se você não tiver um puta material preparado, você vai subir em cima do palco e passar vergonha. Concorda? Concorda que tem que ter os dois? Concordo. Concorda que tem que ter os dois. Quando você domina os dois, você sobe pro próximo passo, que é o sol, que é o mestre. Tiferet. Tiferet é o sol, é Jesus, é o comediante. Então todo cara que você vira e fala, cara, comediante de stand-up, e você olha pro cara e você vê que o cara já é um cara, ele não é uma cópia de outros caras, ele Tem uma identidade, ele né? tem uma identidade, esse cara tá no sol. Então é o nosso gol. Quando você olha tipo um filme do Tarantino, é do Tarantino. Tarantino tá no sol. Então quando você pega alguma coisa, se o cara é bom ou ruim, isso é gosto pessoal. Tem gente que vai amar. Eu adoro o Joselic, que é o que faz as piadas. O o Anthony Jeselnik. Anthony Muito Jeselnik. bom. Tem gente que odeia, mas o cara é sol. É inquestionável. O Seinfeld, você vai ter vários caras que eles têm um estilo. Então você tenta desenvolver. Ele é o faixa preta. Porém, na Cabala você vai ver, pô, assim, Jesus é o meio do caminho e lá em cima, né? Pois é, agora tô curioso. Cara, por que isso? Porque para você participar dessa parada e mudar o mundo, você primeiro precisa se lapidar. Então na maçonaria a gente usa aquela parada. Tem a pedra bruta, a pedra lapidada e o edifício social. Então você já achou ali seu ponto, e aí você vai trazer isso para o mundo. Então você vai produzir vídeos, produzir comédias, shows, e aí vai fazer o quê? Sei lá, trazer felicidade. Cada um vai ter alguma coisa que vai querer fazer. Então você vai começar a participar da comunidade, que esse seria o próximo passo. Então ali você vai ter Gevurah, que é o rigor, e Hesed, que é a misericórdia ou o projeto. São os dois. Que geralmente numa loja maçônica, numa empresa, é a tesouraria e a hospitalaria. Então é o planejamento e a execução das coisas. Então vocês falam, pô, eu vou montar um podcast aqui, beleza. Vocês têm que ter duas coisas. Vocês já têm ali, tem o domínio e vocês estão querendo ser os melhores podcasters e tal. Eu vi lá, já ganharam até... Pois é. Então tá indo no caminho. Então como é que você faz isso? Gevurah é o dinheiro. Você fala, quanto é que custa? Onde é que a gente vai fazer? Eu vou gravar da minha casa, a gente vai montar um estúdio, isso aqui custa dinheiro. E o outro lado é o planejamento. Quem que eu vou convidar? Uns caras Zé Ruela, eu vou convidar os caras famosos, tem uns caras melhor que outros e tal. Então vocês têm que planejar. Se você não acertar o custo e planejamento, o seu podcast de vocês caga. Você pode ser o melhor cineasta do mundo, o melhor comediante do mundo, não tem podcast. Ou seja, não tem interação. A galera que tá lá fora não tá falando com a gente. Então você precisa dominar isso. Então você sobe mais um degrau. E aí a gente chega ali no limite, né? Da arte ao abismo. Que é mais ou menos onde a gente vai. Que é parecido com um Def. Até Porque isso demora anos para desenvolver. O estudo cabalístico demora décadas, às vezes, anos. Então pra você se tornar realmente um cara muito bom. E aí você vai para Binah, que é Saturno, que é o último passo que um ser humano consegue chegar. Que é o preto ainda ali. na reta, né? Não, ele tá ali na esquerda. Na esquerda, tá. Binah, Saturno, que é o nosso limite. Só uma coisa, o do meio ali, esse Dat, Dat. como é que é mesmo? Você pode... Dat, né? De Darth Vader. Dat quer dizer o conhecimento. Tudo vai circular em volta de obter conhecimento. Tá. E o conhecimento é um abismo. Tá. Por quê? Porque ele vai depender lá de cima. Então tá vendo aquelas duas escadinhas amarelas lá em cima? Certo. Diante de Deus? Deus vai projetar alguma ideia. Então tudo bem, a gente está subindo ainda. Binah é o nosso limite, é a nossa cerca.
Binah quer dizer chat, que é o que você chega lá, quer dizer literalmente cerca. Que é a cerca do que a gente conhece. Então você nunca pode saber uma coisa que você não sabe. Todas as suas decisões da vida, de rigor, de misericórdia, de projeto, só podem ser tomadas essas decisões baseadas em coisas que você sabe. Então, por exemplo, aí eu pedi pra ele, põe uma árvore da vida. Ele ficou olhando lá e ele não sabia o que era uma árvore da vida. Então, enquanto ele não descobriu o que era uma árvore da vida, a gente não tinha o desenho. Do mesmo jeito que vocês falam assim, pô, eu queria, sei lá, ter um entrevistado pra falar de dança. Você conhece alguém que dança? Não. Então você não tá na sua cerca. Hoje, graças a Zeus, a gente tem o Google, né? Então você digita lá e ele tá passando. Então, Binah é o limite do que você conhece. Já Rockmah não. Rockmah é a sabedoria. A sabedoria é tudo aquilo que você não conhece. E aí, quando mais você conhece alguma coisa, mais você sabe que você não conhece nada. Então, vamos supor que amanhã eu queira virar um comediante. Aí eu vou descobrir que você vai ter que, sei lá, alugar o lugar do lugar, você tem que ter piada, você tem que ter um roteiro, você tem que decorar as falas, você tem que, não sei o quê, tem um monte de estilo de comédia e tem até faculdade pra isso. Ou seja, amanhã, se eu decidir virar comediante, eu já descubro que eu tenho que estudar mais 50 matérias. E se eu decidir fazer um filme amanhã, eu vou descobrir que para ser um cineasta eu tenho que saber a iluminação, som, técnica, 1 bilhão de matérias até eu aprender. Ou seja, ao invés de eu ficar mais inteligente, eu apenas descobri que eu sei menos. Dá pra entender? É um paradoxo. Sim, sim. Que é aquela ideia de quanto mais você sabe, mais você sabe que você não sabe. E aí você cai naquele Dunning-Kruger, que são as pessoas completamente imbecis e estúpidas são as que acham que sabem mais. Aquele burro convicto, O né? burro convicto. Mas aí, essa é a sabedoria. Por isso que é sabedoria. Então, qual é a nossa ideia? A gente tem que aumentar isso. Como é que a gente aumenta isso? Nos tornando sábios. Então, aí a gente tem aquele paradoxo. É ordem, que é o Saturno, e caos dos gregos, que é a sabedoria. Caos é tudo aquilo que está fora. Ordem é tudo aquilo que eu sei. Então, hoje a gente tá falando aqui, aí você vai no stand-up, você vai num outro lugar e vê um cara contar uma piada, você fala, putz, isso aí é mó legal. Aí você já anota e fala, vou usar no meu show. Ou seja, você já viu uma coisa que estava na sabedoria do caos e você trouxe para dentro da sua cerca. Amanhã você vai contar a piada, os caras riem ou não, aí você vai refinando. Então sua cerca tá aumentando. Qual é o objetivo de um mago, de um alquimista? Deixar sua cerca o máximo que ela puder. Só que, cara, o que a gente sabe ali de Binah é porra nenhuma em comparação com a sabedoria do mundo, né? O Alan Moore, ele tem uma frase que eu adoro, que ele fala assim, Binah é a espuminha da praia. Quando vem aquela onda, né? A onda vem e sai, é uma espuminha. Sabedoria é o mar. Porque a gente, sei lá, a gente vai viver 80 anos como um brasileiro branco no século XXI e tal. A gente tem um conhecimento ínfimo. O que são todas as pessoas com tudo que elas aprenderam, com todas as sabedorias de tudo? E aí você entra no processo da Kabbalah, que fala de reencarnação, espírito e tal. Você só consegue passar daí morrendo. Talvez a gente consiga fazer uma analogia com o filme que é o que vocês gostam. Aí Talvez a gente vai pra analogia Binah, daqui a pouco. Extrapolar Binah, por exemplo, seria aquele filme Lúcia, onde ela adquire todo o conhecimento. Isso. Você extrapolou. O Lúcia é bem essa pegada, 100%, né? Ela pega todo o conhecimento de tudo e aí no final ela se torna Deus. Deus é o último passo, é o tudo. E aí dentro da Kabbalah ele fala assim, por que a gente tá aqui? Então ele fala, Deus é o universo. Mas o universo sabe tudo, é chato. Você não tem descoberta. Qual a coisa que dá mais tesão na vida? É quando você aprende um negócio novo. Você fala, pô, eu não sabia isso, agora eu sei. Então, como é que Deus não é um homenzinho, Deus é o universo. Como é que o universo aprende algo novo e tem tesão? Se ele se dividir. Então ele se divide em dois e aí uma parte acha a outra e fala, pô, eu te ensinei um negócio. Aí você fala, caralho, que legal, aprendi isso. E aí ele se divide em bilhões de seres, e bilhões de planetas, e bilhões de mundos e sóis e etc. E aí a gente reencarna, então a tal da fagulha divina da teosofia, das ordens iniciáticas. Então, tipo, pum, você encarnou. Então você tem um pouquinho dessa fagulha do cineasta, você tem um pouquinho dessa fagulha de comediante. Então, teoricamente, você vai viver aqui. E depois que você morrer, o que você pode fazer? Você volta pro universo
E aí depois você vai ser um comediante grego do século III. Que tipo de piada que os caras contavam na Grécia no século III? O que fazia as pessoas rirem na Europa medieval? E não ir pra Inquisição, e não terminar na fogueira. Então esse seria o nosso espírito coletivo, que o Jung chama de inconsciente coletivo. Que seria o que a alma de todos os comediantes do universo formam uma egrégora, que é essa egrégora final que a gente estaria indo pra lá. Todo o conhecimento. Todo o sobre conhecimento aquela de todas as piadas, de todas as culturas, de todos os tempos. Cara, muito do caralho. Muito da hora, né? Você é só uma partícula. Essa estrutura serve pra tudo, porque essa Serve pra estrutura é tudo. universal. Você Ele jogou o humor aí. Um exemplo. Aham. Né? Ele é, jogou eu o humor. cineasta e tal, mas eu posso jogar padeiro. Eu posso jogar arquitetura. Esses são todos esses conjuntos. Os música. personagens do Star Wars. Aí. Aí, agora a gente vai pro corte que vocês queriam. Mas você precisa entender essa sua Nós vida. temos 2 Agora eu vou ter cortes, que tá comprar seu maravilhoso. livro. E aí Porra. você se conecta com Você quer Deus. ver, ó, Então qual é o objetivo? Ali é 1. E aí embaixo é 10. 1 mais 0 é 1. Então o objetivo da alquimia é você trazer Deus até a Terra. Certo. Então o Da Vinci, não, Michelangelo, ele esculpe tem uma figura da vida dele que ele faz uma estátua de um cavalo. Fuderoso cavalo. E aí o prefeito da cidade chega e fala: caramba, meu, ontem tinha uma pedrona gigante aqui, hoje tem esse cavalo e tal. Como é que você fez? Aí o Michelangelo fala assim: é fácil. Eu peguei essa pedra e tirei tudo que não era cavalo. E aí é o que a gente está fazendo. Então a gente está tentando se tornar o melhor comediante, o melhor podcast, o melhor escritor. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Então, no final das contas, a cabala aplicada dessa forma é como você se tornar um melhor ou um especialista em determinada coisa. Perfeito. E se a gente for colocar por que os judeus eram prósperos, naquele exemplo que você deu O cara anteriormente... tem o checklist de fábrica. Então ele se tornava o melhor naquilo que ele se propunha fazer para Exatamente. esses passos. É Esse é o código-fonte da Matrix. Ó. Quando a pessoa chegava e onde a gente via lá um cruzamento, um judeu que chegava e andava um pouquinho ali, ele enxergava uma padaria. Então você entende o universo ao seu redor, entende o que as pessoas estão precisando. E aí você se torna aquilo que está fazendo falta. E aí os 10 mandamentos seria uma versão um pouco mais 10 mandamentos é uma versão engessada. mais fácil. Você fala: não matarás, não matarás a sua essência, não terá outros deuses. Aí daí, eu teria que preparar Sim, isso, sim. mas cada um dos 10 mandamentos é uma esfera. Mas não é literal, não é falar não pegará a mulher do outro. É tipo, não roubará as piadas do outro, seja original. Mas uma Então cada um, coisa... Não cada um roubarás ele a piada do afeta- outro é maravilhoso. Cada um ele galera que não sabe afeta. Cada um ele afeta um estilo do seu. Mas é que tá, a galera que fica copiando dos outros, ele acha que ele tá enganando quem? Só quem não conhece. Porque a hora que, tipo, todos os comediantes, eles, tipo, sei lá, você rouba uma piada do Seinfeld de conta, você vai se achar uma. Mano, qualquer pessoa que tiver além da sua cerquinha sabe que você não é legítimo. E tem uma frase, agora eu não sei se é de Freud ou de Jung, que fala: ou você se torna especialista em algo ou você não é ninguém. Que eu acho que tem uma parada meio, porque Você tem que. Porque se você escolhe uma coisa e se aprofunda ou tira tudo que não é cavalo, você tá com um ideal de melhor daquele segmento e você tá indo em direção àquilo, né? Exato. Você se torna importante, pelo menos naquele segmento, para Aquele segmento. aquele conhecimento total que seria o resto do mar ali, né? Isso. Não, É o que a gente chama de PhD, né? Que o cara estuda, e aí ele vai e ganha uma coisa que ninguém nunca fez. Então, esse é o objetivo. Olha que bacana o da parada. diagrama que ele fez por exemplo, quando ele montou seu podcast aqui. Então aqui quando ele colocou que você... Você não aqui- vai ser o mais rico, mas você vai ser único. Quem vai olhar Quando e ele falar, "Porra, colocou sim, cada isso é etapa legal." do trabalho de vocês aqui, olhando para esse diagrama, você consegue detectar onde você tá tendo que melhorar, onde que não. Você, de Exatamente. repente... Vocês olham e falam assim, estamos gastando muito. Não, estamos escolhendo os convidados que não tem nada a ver com o meu público. E aí você vê tudo. Não, a gente tá muito técnico. Não, a gente tá chamando uns caras que só faz palhaçada, não sabe nada. E aí você se ajusta e tem gosto pra tudo.